Às vezes, anos vão se passar, e em algum momento da vida você vai encontrar uma pessoa com a qual você nunca mais achou que teria contato. E esse reencontro, ele vai trazer algum significado para você também. Porque quando você reencontra alguém que fez parte do seu passado de alguma forma, aquilo vai falar sobre as suas mudanças naquele período, também sobre a mudança do outro, porque você já não é a mesma pessoa e o outro também não é. Então esse reencontro não é sobre você ter um retorno a um relacionamento, não é sobre você ter um novo vínculo, reconstruir um vínculo. Muitas vezes pode ser só uma passagem, um encontro rápido, breve, que você vê aquela pessoa e isso te traz uma nostalgia, te traz uma memória positiva ou negativa de alguma situação, mas te traz uma compreensão de quem você se tornou após essa pessoa, após esse contato, esse convívio. Então o reencontro é algo que pode te ensinar coisas, que pode te ensinar muito sobre quem você se torna a partir do caos que existe de duas pessoas. Eu acho que uma das coisas mais importantes que a gente tem que ter em mente quando a gente pensa sobre nós é a ficção que a gente cria dentro da nossa narrativa para que a gente seja algo que nós somos incapazes de ser, sabe? Então, muitas vezes, você pode mentir para si mesmo nesse processo de construção da narrativa por tentar construir um eu que muitas vezes não cabe naquilo que você é, entendeu? Então você constrói uma ficção sobre você, você mente sobre si mesmo para que você acredite em coisas, em cenários que você não é, que você não pode ser. E aí você justifica isso com essas mentiras, com essas memórias falsas que você implementa. Então é muito importante que a gente perceba que a gente pode sim enganar a si mesmo através dessa ficção do eu, dessa ficção dentro da nossa própria narrativa. Por isso que é muito importante que a gente seja muito transparente com as pessoas, incluindo conosco, entendeu? Então, entenda as ficções que você cria dentro da sua história. Eu sempre dou um conselho de manter um diário emocional, onde fazer processos de escrita, de narrativa, porque escrever é uma forma de autoanálise, escrever é uma forma de externalizar sentimentos, é uma forma de compreender coisas que quando você coloca no papel elas podem fazer um sentido que elas não fazem, né? Não vão ter esse sentido dentro da sua mente. Então quando a gente escreve, por isso que o nosso projeto aqui do Blank ele é sobre poesia e psicanálise. Quando a gente escreve algo, quando a gente tira algo de nós e coloca no papel, coloca ao digitar no computador, em qualquer coisa do tipo, a gente vai conversar consigo, entendeu? Então você vai entender algo de você que você não conseguiria entender se não fosse uma terapia ou nesse processo de autoanálise que é a escrita. Por isso que é muito importante manter esse diário emocional, ter essa conversa consigo mesmo, conhecer um pouco mais daquilo que você não diz para si, sabe? Aquela mensagem que está enclausurada em você. Escreva mais sobre você, escreva, converse contigo. A parada é o seguinte, julgamento é uma coisa que infelizmente é muito presente na nossa sociedade e a gente está sempre julgando pessoas e coisas, incluindo a nós mesmos, entendeu? Então, é muito importante que a gente perceba esse processo de julgamento para que a gente possa lidar com ele de uma maneira mais orgânica, mais natural, para que a gente naturalize a ideia de que não julgar é a única maneira que você tem para abraçar uma possibilidade ou algo que signifique para si, algo que vá trazer significado para você, sem que você mesmo crie impedimentos, entendeu? Remover o julgamento do outro, claro, mas especialmente falando, remover o julgamento de si mesmo. Sabe quando você começa a pensar assim, eu não mereço isso, eu não deveria estar fazendo isso, eu poderia estar fazendo outra coisa, não é isso que esperam que eu seja. Tira esse julgamento, tira essa autossabotagem, tira esse pensamento de diminuição de si, entendeu? Se livra disso. A gente falou uma live toda sobre solidão, mas é muito importante que a gente pense que essa ideia de romantizar a solitude, ela é meio complexa pra gente. A gente começa a imaginar que quando eu não consigo ficar sozinho, então eu tenho que me culpar porque eu deveria poder ficar sozinho. Isso me incomoda, é porque eu sou fraco, talvez eu esteja vulnerável, talvez eu esteja fragilizado, e não é assim. É difícil ficar sozinho. Sempre vai ser difícil ficar sozinho. O momento de solidão é um momento que você vai ter que obrigatoriamente confrontar o seu pensamento. Não tem ninguém pra te anestesiar. Entendeu? Então você vai começar a colocar anestesias temporárias, talvez uma série, talvez um álcool, talvez qualquer coisa do tipo para tentar ignorar aquele momento. E não é sobre isso, entendeu? É sobre permitir que você encare os seus pensamentos. Isso não é fácil, isso não é legal, isso é doloroso, mas é um processo que você precisa passar. Então a solidão, ela é um momento de autoconhecimento, ela é um momento de autoanálise, ela é um momento de autopercepção e de você olhar para si e aceitar qualquer pensamento que venha. É seu. Receba de boa. Depois de fazer uma live de quase 2 horas sobre parentalidade tóxica, esse relacionamento destrutivo, familiar, abusivo, tóxico, eu comecei a perceber através das interações das pessoas que
A gente vive uma construção social que dificulta um pouco dessa ideia de lidar com os pais, por exemplo, ou com família. As pessoas têm medo de se aproximar da família para poder comunicar algo, para poder falar com a família, sabe? Não, eu preciso expressar o que eu sinto, isso não me faz bem. A forma como você me trata não é boa. Eu sei que você me ama, mas isso não é adequado para mim, isso me machuca. Isso é uma coisa muito difícil, entendeu? E outra coisa que essa construção social de família, né? Essa ideia do sagrado, ela cria na gente é a ideia de que você tem que aceitar qualquer coisa por causa dessa posição, por causa desse título, entendeu? Isso não é verdade. Qualquer pessoa que estiver perto de você, que destrua psicologicamente aquilo que você tem de paz, ela não é uma pessoa que você precisa ter por perto. Ela não é uma pessoa que você tem que aprender a lidar. Lida com isso. Racionaliza a pergunta, cara. Questiona. Questiona mais. Por que eu me sinto assim? Por que você me causa isso? Por que você não percebe que eu me sinto assim? Por que você não entende que aquela sua atitude me causa isso? Questiona a pessoa. Conversa como adulto. Entra nessa questão de indagação. Isso não é uma provocação. Isso não tem que ser uma discussão. Não tem que ser um conflito. Isso é um questionamento. Eu tô falando com todo respeito. Eu preciso entender por que a sua atitude me causa mal. Eu não sei explicar. Mas por que essa atitude me causa mal? Você percebe que me causa mal. E ainda assim essa atitude existe. O que falta pra gente amenizar isso? O que falta pra gente lidar melhor com esse conflito, com essa diferença, sem que um dos dois tenha que ser machucado por ela? Como eu lido com isso? Como você lida com isso? Como eu faço pra ser melhor pra você, mas como você faz pra ser melhor pra mim também? Entendeu? Como a gente tem essa troca? De que maneira eu vou entender mais sobre aquilo que você quer e que você possa, para que você possa entender também sobre aquilo que eu preciso que você seja? Nem sempre você vai compreender a atitude do outro. A atitude do outro, ela tá ligada com o subjetivo do outro. O subjetivo do outro é um mundo interno. É uma coisa que está dentro da narrativa dele. É uma coisa que tem significado para ele, que pode ser que não tenha para você. Talvez você nunca venha a compreender aquilo. E às vezes a gente só tem que aceitar aquela coisa. A gente não tem que fazer um quebra-cabeça matemático, lógico, raciocinar sobre aquilo para tentar justificar algo. Não adianta. Justificar não vai te livrar daquele peso. Aceita aquela atitude como atitude do outro, a atitude que faz sentido pro outro e não pra você. E tá tudo bem. Se você não consegue lidar com aquele conflito, se aquilo te incomoda, se afasta. Lida com isso, mas traga a solução pra você. A solução é sua e não do outro. Se algo te fere, você resolve em você e não no outro, sabe? A gente não muda uma pessoa, a gente contribui pra mudança de uma pessoa que já quer mudar. Alguém que não quer mudar, sabe? Não fica ali, não permaneça. Sabe, a gente tem vários livros que ficaram bem famosos com o poder, né? O poder da ação, o poder do hábito, o poder do agora, o poder do silêncio, o poder dos introvertidos. Mas tem um poder que pouca gente vai te contar, que é o poder do não me importa, sabe? Cara, a imagem que você tem de mim não me importa. O julgamento que você faz das minhas escolhas não me importa. Aquilo que você acha ou pensa que sabe sobre mim não me importa. Eu não preciso me importar com a visão que eu tenho no olhar do outro. Eu não preciso me importar com a visão que o outro tem de mim, com a visão que o outro tem das minhas escolhas, das minhas decisões, dos meus processos, das minhas dúvidas, dos meus medos. A minha vulnerabilidade, ela é algo que diz respeito a mim. Ela é a minha fragilidade. E se eu for julgado pelo outro, isso fala muito mais sobre o outro do que sobre mim. E eu não me importo com o que o outro fala sobre mim. Entendeu? O poder do não me importo é o principal que você tem que levar para sua vida. Porque quanto menos você se importar com a perspectiva da dor, menor é a dor. Quando você não concorda com uma ação, ou com uma opção, com uma opinião, com uma visão, você tem duas opções. Você pode debater sobre aquilo e argumentar, ou você pode se afastar daquilo, porque aquilo não tem que ter significado para você. Tudo bem, são as duas opções que você pode escolher. Se você debate aquilo, tem que ser um debate que seja produtivo para você, porque um debate é desgaste de energia. Um debate ele é desgaste emocional. Aquilo vai trazer algo de proveitoso para você, aquilo vai te fazer bem, aquilo vai construir algo de significativo para você e para outra pessoa, vai aprofundar aquela relação. Porque, cara, se não for, para que gerar esse conflito, entendeu? Para que entrar numa confusão, num conflito, num caos humano, se não vai ter nenhuma coisa produtiva para aqueles dois? É ego, é puro ego. Você está tentando provar que tá certo, uma pessoa está tentando provar que tá certa, e isso não vai levar nenhum dos dois a nenhum lugar. Por que vocês estão preocupados em quem tá certo ou errado? A vida pode continuar com cada um pensando o que quiser. Vamos pra frente. Um conceito que eu falo bastante aqui no Blank de Jung é o conceito de sombra. Eu queria falar um pouco mais sobre isso aqui no minicast. O que acontece? Sombra é aquilo que você reprime em você. Por que é importante você perceber isso? Porque você precisa aceitar a sua sombra para você entender quem você é de fato.
Quando você não entende a sua sombra, quando você não entende aquilo que você tem de pior, aquilo que você quer esconder, você começa a projetar essa atitude em outra pessoa. Você começa a encontrar sua sombra em outras pessoas. E você vai brigar com essas pessoas, você vai conflitar com essas pessoas. Porque é um conflito interno que está sendo levado ao mundo exterior, entendeu? Você está tendo um sofrimento psíquico e vai projetar isso em alguém, você vai atacar essa pessoa, indiretamente, claro, não fisicamente, mas você vai atacar essa pessoa porque aquilo é uma coisa que te traz raiva de ser. Então você vai ter raiva ao ver, mas na verdade nem é real. Você está projetando a sua sombra. Então perceba o que você tem de pior e aceita aquilo. Aceita como parte de você, senão você sempre vai criar mais conflitos com outras pessoas. Às vezes tudo que a gente precisa é uma pausa para respirar. 5 segundos. Antes de você falar uma coisa que você não quer falar para uma pessoa. Antes de você explodir porque você ficou com raiva de uma coisa que você não está entendendo muito bem. Ou de alguma resposta que você recebeu de uma pessoa que você sentiu que foi atravessada, que não foi legal, você ficou incomodado. Então, 5 segundos. Respira. Coloca a cabeça no lugar. Ordena o pensamento. E aí você entra nessa conversa. Muitas vezes, a vontade de responder vai até passar. Muitas vezes a vontade de você ter aquela, sabe, eu tenho que provar algo, vai passar. Isso vai passar. A gente tem muito isso porque é uma resposta imediatista do ego, sabe? Eu me senti ofendido, eu preciso ofender de volta. Eu preciso me proteger disso, eu preciso me defender disso. Às vezes não compensa. Às vezes é melhor você dar aquela respirada assim, ó, e falar, cara, eu não me importo. Valeu. Talvez, só talvez assim, você tenha um vício, assim como eu tive, de avaliar o comportamento do outro, justificar as ações dele. Através de um comportamento, através de um estudo comportamental, de uma filosofia de vida, das variáveis, os aspectos que fazem com que cada pessoa tome a sua decisão, faça certas escolhas, se aproxime de alguém ou se afaste de alguém. E aí você começa a ficar viciado nisso, sabe? Eu fiquei por muito tempo, eu inclusive adoro observar uma pessoa, entender o comportamento dela, entender que ela faz isso por causa disso, que cada comportamento, cada atitude, cada ação tá ligada a algo que aconteceu, tá ligada a uma parte da narrativa dela, tá ligada a algum histórico de vida dela. E isso é muito mágico, é muito especial você entender a subjetividade de cada um, o mundo interno de cada um. Mas às vezes, só às vezes mesmo, você tem que olhar pra uma pessoa que tem uma atitude ruim e pensar assim, cara, não tem justificativa. É só um filho da puta mesmo. Faz bem. Muitas vezes na vida a gente vai ter que fazer coisas que a gente não quer fazer. Isso não é sobre perda de autenticidade, sobre perda de identidade. Isso é sobre ser adulto, entendeu? E faz parte da vida isso. A gente tem que entender que a gente vai ter que ceder em alguns pontos, a gente vai ter que se adaptar em alguns pontos. A gente vive em sociedade, a gente lida com pessoas, a gente lida com seres humanos e com a subjetividade de cada um. Da mesma forma que existem leis e regras, existem coisas que elas são bom senso, entendeu? Então respeite o espaço do outro, entenda que muitas vezes você pode não gostar daquilo que você está fazendo naquele momento, mas que aquele momento, ele significa uma parte da sua vida que vai te levar a algo que talvez você goste muito mais. Só que é necessário passar por aquilo, é necessário seguir etapas. E se você entende para onde você está indo, para que você tenha a sua autenticidade real, a sua identidade real, vale a pena passar por aquilo, entendeu? É algo que a gente respira e fala, cara, eu não gosto muito de estar aqui nesse trabalho, talvez, mas esse trabalho é o que vai me levar além. Sabe, a gente tem que descontextualizar a ideia de vínculos e laços, porque só assim a gente vai entender que desatar nós é uma parte muito importante da vida. Se você ficar preso a coisas que não têm sentido para você, a situações, a cenários, a pessoas, a relações, a interações, a pensamentos que não têm sentido para você, você vai estar preso a algo que retém a sua evolução, retém o seu crescimento, retém a sua capacidade de ser algo além do que você é hoje, além do que você poderia ser amanhã. Então, desatar nós é sobre se livrar dessa corrente imaginária, dessa alma que aprisiona a sua própria alma, entendeu? Desse jarro onde você entra, onde você se prende, onde você se permite ficar. Desate nós. Aprenda a cortar correntes, aprenda a deixar coisas, situações, cenários, pessoas, histórias, narrativas para trás. Desate os nós. As experiências que a gente tem na vida, elas vão ter impactos diferentes, formas, perspectivas diferentes, de acordo com as variáveis que a gente viveu, de acordo com a subjetividade de cada um, de acordo com as coisas que você teve na sua narrativa que te levaram até aquele momento de experimentar aquilo. Então, uma coisa que é muito boa, muito importante, muito relevante para mim, pode ser completamente irrisória para você, completamente insignificante, sem relevância nenhuma. E da mesma forma,
Algo que é muito importante para você pode não ter importância nenhuma para o outro, sabe? Então você tem que entender que você não tem como cobrar do outro que ele dê a mesma relevância, a mesma atenção para as coisas que são importantes para você. E que também você não tem que se culpar por não conseguir dar a mesma atenção, a mesma relevância a coisas que são muito importantes para outras pessoas, entendeu? Porque isso diz respeito à subjetividade de cada um. Não fique preso a isso, não tente gostar do que todo mundo gosta, não espere que todo mundo goste de você. Inconscientemente, você vai estar sempre procurando por um ponto de atenção, sabe? Por alguém que preste atenção em você, por alguém que enxergue quem você é, por alguém que perceba as suas nuances, perceba as suas diferenças. E isso não é só sobre ego. É claro que tem um pouco de ego também. É bom se sentir desejado, é bom sentir que alguém vê quem você é bom sentir que você tem um peso para alguém, que você tem importância para alguém. Mas não é só sobre ego. Isso também é uma necessidade incondicional nossa, inconsciente, inconsequente que a gente tem, sem perceber realmente. É uma necessidade orgânica de ser presente, de existir. Parece que se você não tem essa ideia do vínculo com outras pessoas, essa troca, você deixa de entender a sua própria existência. Então não se culpe se você se sente nesse ponto, nessa ideia, entendeu? É normal que a gente sinta a necessidade de ser visto, porque quando outras pessoas nos enxergam, aí sim a gente entende que é real. Sabe, talvez seja bem difícil mudar algo na sua vida, porque mudar é complicado. Mudança é uma destruição, como eu sempre falo. Mudar é destruir uma parte da realidade para permitir que uma nova coisa seja criada a partir dali. Então, fazer algo que você não fazia, ou fazer algo que você nunca conseguiu fazer é muito complicado. E tudo bem, é o seu direito entender isso. Mas quando você diz que não consegue fazer algo, isso não é sobre autoajuda, entendeu? Ah, eu consigo, apesar de toda a dificuldade. Não, você entende a dificuldade. Entender a dificuldade faz parte do processo de realizar algo. Mas se você entende a dificuldade e você assume para si mesmo que não consegue passar por aquilo, você obviamente nunca vai conseguir passar por aquilo. Então, assim, enquanto você não entender que passar por algo é assumir a dificuldade de passar por aquilo, entender que é complicado e mesmo assim passar, é só aí que está a resolução do problema. Enquanto você não entender isso, você vai viver ciclos eternos de dor e sofrimento psíquico. A coisa mais valiosa que alguém pode oferecer para você não é o dinheiro, é o tempo. A gente está convivendo todos os dias com estímulos dos mais variados. Então você tem uma rede social, você tem um feed infinito, você tem comentários, você tem depoimentos. Na época do Orkut você tem mensagens no WhatsApp, você tem ligações, você tem jogos de videogame, jogos de celular, jogos de tudo. Você tem estímulos o tempo todo, de todos os lugares. Você está sempre bombardeado por notificações, por coisas novas, por coisas que estão acontecendo no mundo, por coisas que estão muito distantes de você, mas que você, por alguma razão, parece muito interessado nelas, a ponto de esquecer que existe alguém do seu lado, na mesma mesa, comendo uma batata frita contigo e que não olha nos seus olhos e que você não consegue olhar nos olhos dessa pessoa. Se você estiver do lado de alguém, cara, olha nos olhos da pessoa, escuta o que ela tá falando e olha na alma dela quando ela estiver dizendo. Isso é o melhor presente que você pode oferecer para alguém. Atenção. Quantas coisas você carrega na sua vida por nostalgia? Sabe aquela amizade que você tem porque você tem uma nostalgia com aquela pessoa, com as coisas que vocês viveram em algum momento? Mas que quando você tenta conversar com essa pessoa hoje, você vê que o momento é outro, o tempo é outro, a pessoa é outra, você é outro. E essa troca não existe mais, entendeu? Sabe que você gostava muito daquela bicicleta colorida e aí hoje você não gosta mais. Você gostava muito de perder horas, de gastar horas vestindo, divertindo, assistindo alguma coisa, um filme, uma série, jogando videogame, fazendo alguma coisa. E aí hoje não tem mais significado pra você, entendeu? Hoje você olha pra aquilo e você faz ainda, talvez, mas você faz por pura nostalgia, porque você não tá fazendo mais pelo prazer daquilo. Você tá fazendo pra buscar algo que você era naquele tempo e que você não é mais hoje. Então você nunca mais vai se divertir daquela forma, porque aquilo não existe mais. Você, aquele você, não existe mais. Quantas coisas você mantém na sua vida por nostalgia? Quantas coisas você faz tentando viver momentos que não vão voltar? Tem um grande clichê que você já deve ter visto na internet em algum lugar, que é aquela frase super motivacional que diz assim: a criança que você era teria orgulho do adulto que você é hoje. Mas assim, entrando no clichê também, aproveitando um pouco do clichê pra gente racionalizar uma coisa aqui. Você acha que os sonhos que você tinha na infância, eles foram realizados? Será que eles ainda existem? Será que a sua caminhada ainda está destinada a algum ponto que você pensou que chegaria, que você gostaria de chegar? A maior parte das vezes não. Sabe por quê? Porque com o tempo a gente modifica a nossa forma de pensar, a gente modifica a nossa visão de mundo.
Então sabe aquele garoto que queria ser jogador de futebol? E quando ele fez 16 anos, ele percebeu que ele nem gostava tanto assim de futebol. Ou aquele garoto que queria desenhar, e depois de um tempo ele percebeu que ele escrevia um pouco melhor. Sabe? Aquele cara que ele pensou que ele seria um ótimo engenheiro. E de repente ele percebeu que ele gostava de pintar quadros. Cara, a gente muda o tempo todo, entendeu? Então tira essa vibe da criança olhar pra você. Olha você agora, olha você nos seus olhos. Você tá feliz com os seus sonhos? Eu já falei algumas vezes aqui no Blank sobre os 3 momentos básicos que todo mundo vai passar na vida, em diversos momentos da vida, que é o momento de começar algo, o momento de mudar algo, modificar algo, resgatar algo assim, e o momento de desistir de algo. Por que eu tô voltando nesse assunto? Tem alguma coisa que você precise desistir para que a sua vida continue a seguir? A gente não se faz essa pergunta, entendeu? A gente não olha no espelho de coração aberto e pergunta, cara, o que eu tô carregando que não faz sentido mais carregar? É o meu namoro, é o meu relacionamento, é o meu casamento, é o meu trabalho, é o meu emprego, é a minha faculdade, que eu tô no último ano, mas que não tem sentido nenhum pra mim. Sabe, o que eu tô carregando que é pesado demais pra continuar carregando? Sabe, por que dói? Qual é a dor que eu tô levando? Sabe, que corrente que eu tô arrastando quando eu começo a andar e eu sinto que tá tudo pesado? A gente pode desistir de coisas. A gente pode deixar coisas pra trás, deixar histórias e situações pra trás. Aprenda a desistir de algo. A maior parte das pessoas que me manda mensagem ou que comenta nas postagens aqui do Blank, elas não estão satisfeitas com quem elas estão sendo nesse momento, com a fase que elas estão lidando, com a etapa da vida, o estágio, com as coisas que estão acontecendo, com a vida que elas têm agora. Tudo bem, ninguém precisa estar satisfeito com tudo o tempo todo, é bom não estar satisfeito. Insatisfação, inconformismo gera mudança. Mas se você está inconformado, insatisfeito, e isso não gera uma mudança em você, o que vai tirar você daí? É legal assumir que você não está gostando de algo, é legal perceber que você não está gostando de algo, mas se isso não gera um fator de mudança, se isso não é capaz de gerar uma ação em você, de que adianta perceber isso, entendeu? Por que eu tô falando isso? Aproveita que você sabe que não gosta de algo e muda isso de alguma forma. Não é papo de coach, não é rolê motivacional da autoajuda. Usa isso como energia. Se eu não gosto de algo, eu tiro aquilo de mim. O primeiro livro do Blank, ele se chama Textos que Sangram. Por quê? Escrever é assim como falar sobre o que você sente, falar sobre o que você pensa, aquilo que está marcando você por dentro, é uma forma de externalizar aquilo, colocar para fora. Então, psicologicamente falando, fenomenologicamente falando, você está sangrando um sofrimento psíquico para que você lide com aquilo em uma posição externa. Tira de você para daí você conseguir lidar com aquilo. Porque enquanto ele está dentro de você, nem sempre você enxerga de verdade o que está acontecendo. Entendeu? Então deixa sangrar, entre aspas, aquilo que você não consegue ver, para que você tire aquilo de você, externaliza, fala com alguém, procura ajuda, procura uma terapia, um apoio profissional, um acompanhamento psicológico, psicanalítico, que seja, qualquer um que te fizer bem. Mas coloca aquilo para fora, entendeu? Deixa o sofrimento psíquico, a dor emocional sangrar para fora de você, para você conseguir lidar com ela. Externaliza e cuida.